Dr. Daniel Santos, um homem da ciência. A lógica, seu escudo. Ele acolhia a escuridão dentro de seus pacientes. Seus demônios não o assustavam. Numa noite de tempestade, um novo paciente. Seu nome, Elias. Olhos assombrados, voz um tremor silencioso. Doutor, Elias começou. Eu preciso da sua ajuda. Eu vejo coisas terríveis. Dr. Santos ouvia, máscara profissional firme. Por dentro, uma pontada de curiosidade. Isso era diferente. Isso era intrigante. A história de Elias se desenrolava. Cada palavra um pingo de veneno. Sonhos vívidos, ele os chamava, mas pareciam tão reais. Ele descrevia assassinatos horríveis, cada detalhe gravado em sua mente. Rostos que ele nunca tinha visto, lugares onde nunca estivera. Dr. Santos, cético por natureza, sentiu um arrepio. Seria Elias delirante? Ou algo mais? Ele pressionou por detalhes. Datas, horários, rostos, qualquer coisa para agarrar a verdade. Dias se transformavam em semanas. As visões de Elias continuavam, cada uma mais perturbadora que a anterior. Ele desenhava os rostos que via, cada um retrato do terror. Suas mãos tremiam, seus olhos arregalados de medo. Dr. Santos tentava racionalizar. Pesadelos, talvez? Estresse pós-traumático? Mas a constância, os detalhes, era perturbador. Sua inquietação crescia. Ele não conseguia se livrar da sensação de que algo estava terrivelmente errado. Numa sessão, a mão de Elias voou pelo papel. Um novo rosto emergiu do carvão. Este homem, Elias sussurrou, voz trêmula. Ele vai machucar alguém. Eu sinto. Dr. Santos encarou o desenho, seu sangue virando gelo. A mulher, ela parecia familiar. Ele afastou o pensamento como coincidência. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Ele não podia ignorá-la. Sessão 5. Ecos da realidade. Mais tarde, naquela semana, Dr. Santos a viu. A mulher do desenho, ela estava no noticiário. Uma marchande local, dada como desaparecida, vista pela última vez na abertura de uma galeria. A mesma galeria retratada em uma das visões de Elias. Coincidência? Talvez, mas as probabilidades estavam se acumulando. Dr. Santos sentiu um arrepio na espinha. Ele tinha que agir. Tinha que saber se essas visões, esses pesadelos, eram reais. Sessão 6. Corrida contra o tempo. Dr. Santos correu para o apartamento de Elias. Ele tinha que avisá-lo, descobrir mais sobre a marchand desaparecida. Mas o apartamento estava vazio. Porta entreaberta, móveis revirados. Uma luta. O pânico tomou conta de Dr. Santos. Elias estava em perigo. E ele era o único que sabia o porquê. Ele tinha que encontrá-lo. As visões, os assassinatos. Estava tudo conectado. E ele agora fazia parte daquilo. Sessão 7. Um apelo desesperado. Dr. Santos contatou a polícia. Ele contou tudo a eles. Sobre Elias, as visões, a mulher desaparecida. Eles descartaram como os delírios de um terapeuta preocupado. Alucinações, eles disseram. Coincidência. Mas Dr. Santos sabia mais. Ele tinha visto o medo nos olhos de Elias. O terror em seus desenhos. Ele estava sem tempo. Tinha que encontrar Elias antes que fosse tarde demais. Antes que as visões se tornassem realidade. Seção 8. Pesadelo na galeria. Movido por uma esperança desesperada, Dr. Santos foi até a galeria de arte. A cena da próxima visão. O ar era denso de tensão. Sussurros sobre a mulher desaparecida pairavam no ar. Ele examinou os rostos na multidão, procurando por qualquer sinal, qualquer pista.
Então ele o viu, o homem do desenho de Elias, o assassino. Seção 9. De frente com o medo. Neste capítulo, exploramos os momentos mais sombrios e aterrorizantes que alguém pode enfrentar. Os olhos do homem encontraram os de Dr. Santos do outro lado da sala. Um vislumbre de reconhecimento passou entre eles, como se ambos soubessem o que estava em jogo. Um sorriso cruel brincou em seus lábios, um sorriso que prometia perigo. Dr. Santos congelou, sentindo o peso da situação. Ele estava muito envolvido, mais do que jamais imaginara. Mas ele não podia voltar atrás agora. A determinação em seus olhos era clara. Ele tinha que seguir em frente, não importava o custo. Não enquanto a vida de Elias estava em jogo. A imagem do jovem estava gravada em sua mente, um lembrete constante do que estava em risco. Ele tinha que agir rápido, decisivamente. Cada segundo contava, e a pressão aumentava a cada momento que passava. Tinha que encontrar Elias e expor o assassino antes que ele pudesse fazer outra vítima. A urgência em seus movimentos era palpável. O tempo estava se esgotando. Cada tic-tac do relógio era um lembrete cruel de que ele estava correndo contra o tempo. A missão era clara, mas o desafio era imenso. Seção 10. A verdade chocante. Dr. Santos seguiu o homem, seu coração batendo forte no peito. Ele sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, mas não podia prever a magnitude do que estava por vir. Ele o levou em uma perseguição pelas ruas escuras da cidade. Cada esquina parecia mais perigosa que a anterior, e a tensão aumentava a cada passo. Finalmente, eles chegaram a um armazém abandonado. O lugar parecia ter sido esquecido pelo tempo, com suas paredes desmoronando e janelas quebradas. Lá dentro, ele encontrou Elias, amarrado e amordaçado, e a Marchand, caída no chão, inconsciente. O ar estava pesado com o cheiro de medo e desespero. Mas quando o assassino se moveu para silenciá-los, uma voz soou. Era a Marchand, que de alguma forma havia recobrado a consciência. E ela chamou o assassino pelo nome Pai. A revelação foi chocante e inesperada. As palavras atingiram Dr. Santos como um raio. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Aquilo não era um ato aleatório de violência. Era algo muito mais profundo e pessoal. Era um drama familiar distorcido, onde os laços de sangue se tornaram correntes de dor e traição. A verdade chocante estava finalmente revelada. Seção 11. Preso na teia. O assassino se virou, seu rosto uma máscara de fúria. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural, como se estivesse possuído por uma força além da compreensão humana. Ele investiu contra a Marchand, mas Dr. Santos interveio. Uma luta se seguiu com socos e chutes sendo trocados em um frenesi de violência. O ambiente ao redor parecia se dissolver em caos, com gritos e sons de objetos quebrando. No meio do tumulto, Elias se libertou de suas amarras. Ele olhou ao redor, tentando encontrar uma saída, mas tudo parecia um labirinto de desespero. Desesperado, ele agarrou um cano próximo e golpeou o assassino com toda a força que conseguiu reunir. O som do impacto ecoou pelo espaço, um som que parecia marcar o ponto de não retorno. Enquanto as sirenes da polícia soavam ao longe, Dr. Santos olhou para Elias, seus olhos cheios de uma mistura de horror e compreensão. Ele sabia que nada seria o mesmo depois daquela noite. Elias, por sua vez, estava atordoado. Ele havia entrado em um mundo muito além de sua compreensão. Um mundo onde as regras normais não se aplicavam. Um mundo onde as visões se tornavam realidade e a linha entre sanidade e loucura se confundia. Ele começou a questionar tudo o que sabia, cada certeza que tinha. Ele estava mudado para sempre. Cada experiência, cada visão, cada momento de terror havia deixado uma marca indelével em sua alma.
Preso na teia de uma verdade aterrorizante que ele nunca poderia deixar de ver, Elias percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele estava agora em um caminho sem volta, onde a realidade e o pesadelo se entrelaçavam de forma inseparável.